Paz, família, redenção, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E profetizo, se não tiver, que esteja tudo em paz. Que a paz seja com vocês, na casa de vocês, no trabalho de vocês, aonde quer que vocês estejam, que a paz do Senhor Jesus possa reinar nesse ambiente. Amém? Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês. Eu confesso para vocês que cada live para mim é um desafio novo, é um assunto novo, e eu fico empolgado demais e com muita sinceridade, eu busco sempre pedir sabedoria a Deus do que falar para contribuir para o crescimento da família Redenção. E hoje eu tenho certeza que nós vamos abordar um assunto até conhecido, porém um assunto que nós precisamos sempre estar trazendo à nossa memória, porque faz toda a diferença na nossa vida o assunto de hoje. Nós vamos falar a respeito de oração como estilo de vida. E isso, com certeza, faz toda a diferença na nossa vida. Seja no trabalho, seja com os filhos, com o esposo, com os pais, seja com a nossa vida fora e dentro da igreja. Então, família, participa com a gente dessa live, não só como espectador, por favor, mas como um participante. E hoje eu tenho dois convidados que são importantíssimos demais para mim, são pessoas que eu tenho um carinho especial e são mentores para mim, né? A gente vai ali se ajudando, eles me dão direcionamentos que são excelentes para minha vida. Eu tô aqui com o meu brother Alex. Graças a paz, galera. Sejam todos bem-vindos a essa live, que Deus possa falar poderosamente no seu coração. E como Elias já bem falou, oração como estilo de vida. Vamos discorrer pelos próximos minutos a respeito disso. Espero que isso fique gravado e muito forte no seu coração e passe a ser, se não é, o seu novo estilo de vida. Aleluia. E também, camarada que não tem nem comentários para... não tem nem como construir um texto para apresentar esse camarada. Meu Deus. Presbítero Hilton. A paz do Senhor, bem-vindo. Elias, Alex. A paz do Senhor pro Jonathan que está aqui no anonimato, nos bastidores. Mas é a pessoa que eu sempre menciono que abaixo de Deus também faz isso funcionar, né? Mexe com toda essa logística. A paz do Senhor para você de casa. Hoje nós estamos falando sobre oração, né? Como estilo de vida. E como é importante nós mantermos a oração dia após dia em nossas vidas. Nós vamos falar muito sobre isso. Você aí de casa, né? Fique conosco. Vá até o final, porque eu creio que através de tudo que vai ser falado aqui, através do poder da oração, aonde Deus atua, Deus vai transformar, vai libertar, vai fazer coisas grandes e firmes. Amém? Amém. E se nós vamos falar de oração, oração não é só uma palavra, oração é prática. Amém, família? Então, antes de nós orarmos, claro, para começar a nossa live aqui, para a gente entrar nesse assunto, desenvolver aquilo que a gente pediu a Deus sabedoria para estar compartilhando com vocês, eu queria te pedir alguns favores. E, por favor, isso é muito importante para o nosso canal aqui do YouTube, compartilhar e colocar esse vídeo como um vídeo relevante, que você possa, nesse momento agora, tá? Compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível. Manda lá nos grupos da família, nos grupos do trabalho, de amigos, fala, vamos começar uma live aqui, sabe o que é oração? Não, então vem com a gente. Pega esse link, manda para todo mundo da sua família, para todo mundo do seu trabalho, amigos, conhecidos. Manda para pessoas que não são convertidas, principalmente para essas pessoas, para que elas possam ter verdadeiramente uma palavra que vai edificar a vida delas através de oração. E também, nesse canal, nós precisamos que você, além de assistir, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação e dá um likezinho pra cima, tá? Pra baixo não, por favor. Dá um like para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante e mais pessoas, além de nós, possam ter acesso a esse conteúdo. Amém, família? Você quer quantos minutos você quer para fazer isso? Não temos muito tempo, tá? Então, eu vou contar até 5 para você fazer isso, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Rapidinho. Já foi? Amém. Então agora eu quero estar orando com vocês para nós darmos início na nossa live. E eu gosto muito de fazer um momento de live bem dinâmico. E eu conto com a sua participação. Live só entre nós três aqui fica sem graça.
Ainda que nós vamos abordar um assunto importantíssimo, é a palavra de Deus, mas compartilha com a gente, coloca aí no chat. Compartilha já aí. Quem é que está acessando, de onde você está acessando, de casa, do trabalho, está na rua ainda. Compartilha com a gente. E oração. O que você entende a respeito de oração? Coloca aí. O que é oração? O que em oração você já alcançou da parte do Senhor? Coloca aí no chat. Vamos bombar esse chat de hoje. Amém? Quero orar com você. Pai, bendito é o teu nome. Sim, nesse momento em que nós estaremos iniciando essa live, Pai. Que tudo aquilo que iremos abordar aqui, o Senhor possa nos instruir, nos dar sabedoria, tirando de nós, Pai, todo o nervosismo e colocando em nós o temor do teu nome, Pai. Para que tudo aquilo que estará sendo abordado possa ser abordado com sabedoria, diligência e principalmente, Pai, com o temor do Senhor, na certeza de que não estaremos falando de nada ao nosso respeito, mas aquilo que é primordial para a tua igreja, Senhor. Aquilo que é a conversa contigo, o bate-papo, o discipulado da criatura com o Criador. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a alcançarmos, Pai, o entendimento do que é oração, para que a tua igreja possa ser edificada através dessa live. Ser conosco, essa é a oração que eu te faço e agradeço a ti por essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, pessoal, convida todo mundo para a sala. Se você estiver no trabalho, compartilha com essa pessoa que está do teu lado. Já é uma forma de evangelismo, hein? Tô te dando um toque, anota aí. Aproveitando o gancho do pastor Marco, anota aí. Quero compartilhar com vocês o texto que nós vamos nos basear para a gente poder dar início na construção do nosso assunto de hoje. É um texto que tem 3 palavras. E abre aí sua Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 3 palavras. Orai sem cessar. Muito bom. A gente vai falar a respeito de oração como estilo de vida. E tendo esse texto como base, a gente não consegue não pensar em oração como uma constância. Como algo que não é só feito em um momento. Eu vou tirar um momento aqui, eu vou orar. Não é só isso. E aí eu quero já dar o pontapé, já compartilhar aqui com os meus irmãos. E aí, Alex, compartilha um pouquinho com a gente aí. Aquilo que você já preparou. Fala um pouquinho com a gente com relação à oração. Eu confesso que no início da minha conversão esse texto me causava uma certa estranheza, né? Porque eu falava assim, caramba, orar sem cessar, como é que é isso? Fico orando em todo o tempo? Porque no primeiro momento que a gente entende de oração, que a gente tem como oração, a gente entende o quê? O quarto, no seu momento, você e Deus. Sim. E oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Sim. E a gente acha que isso pode só acontecer no momento do devocional, no momento que a gente está com Deus. Sim. E hoje eu consigo desenvolver um hábito de orar até muito mais, não que eu não tenha um tempo devocional, ter um hábito de orar até muito mais quando estou em alguns afazeres, quando estou na rua caminhando para fazer algo, estou indo a algum lugar. Então eu consegui desenvolver esse hábito e vi que alguns homens, no decorrer de suas histórias, conseguiram desenvolver da mesma forma. E a gente desmistificar essa coisa de eu não tenho tempo para oração, né? A gente tem muito essa coisa. Entendendo que tempo de oração é somente o tempo de quarto. Não, o tempo de quarto é um complemento necessário, mas não é a única coisa que nós temos. Verdade. Forte isso, hein? Eu diria que seria tipo um relacionamento marido-mulher. Sim. O quarto é um momento de intimidade. Sim. Mas o dia a dia também é um momento de construção. Exatamente. Então, no dia a dia, eu converso com o meu Senhor, eu construo algo. Caramba. Mas no quarto eu tenho um lugar mais íntimo. Boa, hein? Que é onde eu fecho a porta e ele que me ouve no secreto, eu ali tenho Gostei disso. tempo com ele. É como se a gente estivesse nós estamos num relacionamento com Deus, onde todos os dias nós estamos no trabalho, conversando com Deus, indo pro trabalho, voltando do trabalho, e quando a gente chega em casa, o resultado dessa conversa é o quê? São as respostas que a gente estava pedindo, são os direcionamentos que a gente estava buscando em Deus. Cara, isso é fantástico. Presbitão, fala aí com a gente. Então, para você aí de casa, né, para nós que estamos aqui, como o Alex ele mencionou, né, a estranheza que causava esse texto, e eu penso, Alex, Elias,
que para você e de casa também, que esse texto ele causa muita dúvida também na mente das pessoas. Sim, muita. Poxa, o que é orar sem cessar? Às vezes as pessoas ficam, né? Esse texto com 3 palavrinhas. O que seria orar sem cessar? Então eu coloquei algumas coisas. Quando orar sem cessar, é você ter consciência que você é totalmente dependente de Deus. E não simplesmente orar sem cessar, que você deveria estar orando extensamente, porque não é por muito falar. Exatamente. Né? Porque as pessoas têm dúvida. Pô, então eu tenho que orar 3 horas, Só falando, 5 horas todos os dias para que eu possa ter esse relacionamento com Deus. Não, é você ser constante, é você ser regular em oração. Você precisa, porque o tempo é corrido. É só para esclarecer para você, porque às vezes, então se eu não estou orando 3 horas por dia, 5 horas por dia, então eu estou sem Deus. Não. É você ter uma constância. Exatamente. É você preparar o quarto de intimidade. É você ter uma regularidade no seu dia a dia com Deus. Porque, na verdade, só para fechar, Elias e Alex, orar sem cessar, antigamente, ou seja, no tempo dos discípulos ali, com Jesus, eles tinham a presença de Jesus real. Sim. Lado a lado. Então, eles tinham esse privilégio, essa oportunidade de relacionamento tete a tete. Vida na vida. Vida na vida. O relacionamento que nós temos, né, a arma mais eficaz para termos um tipo de relacionamento, quer seja no quarto, quer seja lavando uma louça, quer seja no seu trabalho, no seu banheiro, aonde você estiver, é a oração. É a forma de você ser discípulo. É você caminhar com Deus, ter teu relacionamento com Deus através da oração. É a forma. Perfeito. E isso que você está falando, eu só para fazer um parênteses aqui, não que você que ora 3 horas não tá fora de... Não, muito bom. Muito bem. Eu gostaria de orar 3 horas no quarto. Exatamente. Entendeu? Mas muito bom, por quê? Alex. Porque você começou com 5 minutos, você começou com 10, você foi a 1 hora, viu que já não era mais suficiente, e hoje você consegue ir a 3. Exatamente. Então você está numa cota especial de uma já está no grupo de Daniel. Pô. Orando 3 vezes ao dia. Muito bom. O presbítero entrou num assunto aqui interessantíssimo, que até quando ele falava, a gente vai construindo aqui, né? Isso é bom demais. Eu já quero perguntar para você, e aí, e oração? Como é que essa palavra soa ao seu ouvido e como é que é o seu relacionamento com esse estilo de vida? Porque oração, a vida de oração não é só um momento específico. Eu vou orar quarta-feira porque quinta eu vou fazer uma prova. Isso não. Orar sem cessar é a gente ter na nossa mente, Paulo quando escreve a Tessalônica, ele estava direcionando esse povo a que eles pudessem, em tudo que eles estivessem fazendo, em todos os momentos. O presbítero foi muito feliz quando ele falou, lavando louça, na mente, pai, seja feita a tua vontade, toma ali aquela situação, eu não sei o que vai acontecer, vou dirigindo, pai, eu não sei se vai ter engarrafamento, mas quando eu chegar lá, quais vão ser os desafios que eu vou enfrentar. Jesus estava orando na cruz, na sua morte. Exatamente. É em todos os tempos, é sem cessar. E essa oração incessante, ela acontece não só verbalizando, mas na mente também. Porque a nossa mente, ela não para. A gente, enquanto dorme, a nossa mente não desliga. Nós continuamos, ainda que inconsciente, mas consciente, porque a nossa mente ela continua trabalhando. E o mais interessante disso é o seguinte, a oração não é só o ato de falar, mas é principalmente o ato de ouvir. Oração não é só quando eu começo a falar, mas é quando eu aprendo primeiro a ouvir. Fala, Presbítero. Pode, então, por favor. Isso que o Elias colocou, Alex, né? Eu pensando aqui, nós vamos abrindo a mente. Isso é bom demais. Quando você falou, não é só o ato de você falar a oração. Porque a oração não pode ser algo monólogo. Você está entendendo? Isso é bom demais. O que é monólogo? Vocês são muito inteligentes, tá, irmão? Vocês estão em casa, os irmãos estão aqui, são peritos. O monólogo, eu quero pegar o exemplo de Jesus. Jesus não fazia uma oração monóloga com o Pai. Ele não entrava no cenário sozinho.
O monólogo é isso. Cara, é quando você você não Você entra é no forte aí, cenário você é forte sozinho. demais. Porque quando você. A oração é isso, ela não pode ser algo onde você só fala. Ela tem que ser o momento onde você ouve a voz do Criador. Porque senão você transforma a oração num momento monólogo, onde como se fosse um artista contracenando sozinho para ele mesmo. Pô. Não tem ninguém e ele está ali fazendo gestos, mas ele não tem a resposta do público, porque ele está só. Ele não sabe como ele foi. Uhum. Então ele não tem resposta sobre aquilo. Então, que nós, Elias, não venhamos fazer das nossas orações algo monólogo. Não entre em cena sozinho. Essa é a fala. Cara, isso é muito bom. Faça como Jesus, entrava sempre com Deus, sempre consultando a Deus. E para deixar claro essa coisa do monólogo, é porque no primeiro momento pode ficar assim, Sim, poxa, isso eu aí. oro, mas não ouço Deus, né? Então, assim, como ele falou, de você estar... como o monólogo é o cara que entra em cena e começa a atuar sozinho. Isso aí. Mas já que você não está ouvindo Deus, entre no cenário sozinho, comece a atuar sozinho. Porque primeiro é uma ação nossa e depois é uma ação de Deus. Maravilha. Olha aí, ó. Eu costumo dizer que 90% do que está na Bíblia é a ação do homem. E os 10% de Deus fez todos os milagres que nós vemos relatados. Exato. Então, comece primeiro. Porque muitas das vezes essa voz de Deus vem de uma forma audível. E recentemente aconteceu comigo uma situação que eu estava orando por ela e no momento que eu orava, no momento da oração, no meu coração vinha assim, cara, eu tenho que ceder a isso. Sim. Mas quando eu saía do momento de oração, eu falava, não tem que ceder a isso. Sim. Aí eu me lembrava como o meu coração estava no momento que eu estava orando. E eu falei, então eu tenho que voltar. Tenho que dar a voz que eu ouvia no meu tempo de oração. Então, essa resposta de oração que o Elias bem colocou nessa coisa, pode vir tanto como uma voz de Deus audível, pode vir como uma direção no teu coração, pode vir como uma resposta de outra pessoa para você, mas ainda assim é Deus falando ao teu coração em resposta àquilo que você está colocando em oração. Uau, perfeito. Verdade. Isso é bom demais. Muito bom. E a gente, quando a gente fala desse momento que não é um monólogo, mas que é uma cumplicidade, aonde Deus ele precisa também falar. Deus quer falar com a gente. Deus ele quer falar. Família, Deus quer falar com você. Só que nós, às vezes, atropelamos. A gente é igual o meu relacionamento com a Elisa. Quando eu vou perguntar alguma coisa para a mãe dela, se ela estiver perto, ela vem atropelando. Papai, foi assim, papai. E a mãe dela, Elisa, eu estou conversando com seu pai. E ela às vezes não deixa, ela quer atropelar. E com Deus, nós não podemos deixar que a nossa expectativa, o nosso anseio, a nossa correria roube o direcionamento de Deus que ele tem, que é particular com cada um de nós. Fala, Alex. Isso, só pegando esse gancho, eu tava vindo pra cá, né, pra gente poder fazer a live, e eu tava falando, Deus, tu me criou. Sim. Tu criou corpo, alma e espírito. Então o Senhor conhece o meu espírito, conhece a minha alma, conhece o meu corpo. O Senhor fez. A palavra diz que desde o ventre ele teceu, coisa e tal. E foi usando alguns textos da Bíblia. E muitas das vezes a gente quer montar o equipamento sem a instrução do Criador. Sim, é igual montar um guarda-roupa sem um manual. Capenga, porta fica, gaveta no Antigamente o celular você comprava, vinha um guia até... Hoje não, Hoje vem só algumas folhinhas, você já sabe. É tudo intuitivo, tu vai pela indução. Então, é só que o ser humano não, cara. Exatamente. O ser humano não é assim. O ser humano, para que eu possa me compreender o Wilton, eu preciso ir no Criador. Naquele que projetou, naquele que fez, naquele que codificou, né? Cara, isso é fantástico. Exatamente. Isso é interessante por quê? Porque o Deus que nos fez, com as suas mãos, ele quer se relacionar. Cara, a própria Bíblia diz, nunca houve em tempo algum um Deus que buscasse se relacionar, cara, como o nosso Deus busca se relacionar com a gente. Só que a gente, às vezes, entende a oração como algo onde a gente só vai pedir. Exato. É igual, tipo assim, eu vou chegar os nossos filhos, né? Nós somos pais, os nossos filhos, papai, o senhor pode comprar isso pra mim? Exato. Nem sabe se a gente tem condições de comprar. Mas, papai, o senhor pode comprar isso pra mim? O senhor pode me dar isso aqui? Papai, eu quero. Só que oração com Deus não é só o que eu quero. Exato. E o que ele quer? E em oração,
Você já perguntou para Deus o que Ele quer da sua vida? Se você já perguntou, eu tenho certeza que, como eu, você já foi confrontado em entender que, às vezes, às vezes não, na grande maioria das vezes, aquilo que Ele quer é totalmente diferente daquilo que eu quero. Exatamente. E confronta. Por isso que Mateus 6,6 diz que quando a gente for orar, a gente entra no quarto, em secreto, que o nosso Pai que está em secreto vai nos ver em secreto. Olha que texto fantástico. Exato. É um momento de intimidade, é um momento do vida na vida, Isso. de estar sozinho, e principalmente, é um momento onde a gente não vai ver Ele, mas a gente vai ser visto por Ele. E isso é tão lindo, porque quando eu releio esse texto, eu vejo que quando eu começo a orar, eu não preciso procurar Deus porque Ele já está lá, mesmo sem eu ver. Ou seja, é o Deus do invisível se relacionando, apesar de os meus olhos não conseguirem alcançar Ele. Sim. Cara, isso é forte demais. Fala, Alex. Você falando sobre essa coisa da relação com Deus, Sim. eu não vejo em nenhum momento na Bíblia Sim. algum profeta de Baal falando, Baal me falou para fazer dessa forma. Né? Exatamente. Eu não vejo nenhum profeta dizendo, Baal, faça-me igual a você. Sim. Deus fulano, eu quero ser igual a você. Sim. Deus cicrano, eu quero Uhum. ter uma personalidade igual a sua. Né? Os filhos hoje Sim. dizem o quê? Pai, me permita ser igual a Jesus, me permita ser igual ao Espírito Santo. Deus me falou isso. Uhum. Na Bíblia, ninguém vai encontrar. Olha, Baal mandou eu sacrificar ou fazer. A gente sempre vê o quê? Nos profetas. Vou pegar Baal, que é o Sim. mais Sim. Sim. comum e conhecido. Vê o quê? Os profetas de Baal fazendo o quê? Sacrifício. Ou Sim. seja, sacrificando em prol de algo, para ter Exatamente. algo. É sempre aquela coisa sacrificial, difícil de se fazer, né? Eu tenho que dar com sangue para poder ter É uma moeda de troca, né? uma moeda de Eu tenho Exato, que exato. dar, e algo que às vezes até me custe, porque Exato. nos costumes pagãos, né, era sacrificado pessoas, crianças A e, Moloque, né? e família, entre aspas aqui. Essa cultura nos bastidores do mundo negro, né, ainda acontece, infelizmente. Acontece. Mas... E na verdade, como o Alex estava falando, né, todo esse sacrifício, essa busca é morta. Exatamente. Você, através de outros deuses, ela não gera transformação. Não. Gerava vida, né? Ela não gerava vida. Né? Ou seja, e hoje nós entendemos isso, porque uma vida de oração, ela resulta em muitas coisas. Ela vai trazer paz para quem está sem paz, é uma Exatamente. coisa que também está falando muito no meu A coração. morte que resulta é a nossa morte, né? Do A nossos morte achismos, né? dos nossos achismos. Perfeito. Então, ou seja, é algo que vai te trazer sabedoria. Eu até botei aqui. A oração, ela te dá condições. É um ponto que talvez nós não iríamos entrar, mas eu estava pensando nisso. Não, Mas entramos agora. estamos aqui para isso. A oração, ela te impulsiona a você perdoar. Eita, Caramba. bateu muito Boa. forte agora. É, rapaz, porque uma vida de oração, você ouve Deus. Eu botei aqui, eu escrevi algumas coisas. Você ouve Deus, por isso que não pode ser monólogo. Não. Eu vou voltar. Exatamente. Porque você ouve Deus te corrigir. Ou dizer não para você. Porque normalmente, quando nós fazemos a oração do nosso jeito, nós queremos ouvir sempre o sim. Eita, verdade. Jesus. Sempre o sim. Verdade. Normalmente, né? Quando Jeremias estava lá, naquela situação toda, você falou, poxa, tu ainda não tá nem... Tu tá correndo com homens. Eita. Ainda nem coloquei você para correr com cavalo, por que tu está se queixando? Então, assim, normalmente nós queremos ouvir a oração ao nosso jeito, aos nossos desejos, às nossas vontades. E não é bem por aí. Então, quando nós oramos e fazemos dessa oração verdadeira, o que é oração, verdadeiramente você vai ouvir Deus te corrigindo. Deus te dando direcionamento, te dando um norte, te dando um rumo. Então, por isso que é importante nós termos uma vida de oração. Deixa eu até me ajustar De aqui, oração. porque o negócio tá ficando... Elias, Fala, Alex. pegando esse gancho que o Wilton falou, foi ontem, eu estava ouvindo um testemunho do pastor Paul Yong-Cho, falecido Sim. pastor Paul Yong-Cho, e ele estava falando que ele já relatando de muitas Sim. curas, sinais, mas uma cura intrigou ele. Por quê?
porque veio uma mulher ao gabinete dele e a mulher tinha uma deformidade no rosto. Ele falou que a mulher era bonita, mas ela tinha uma paralisia facial. E ele orou com a mulher por várias vezes e nada aconteceu. E aquilo, ele ficou meio frustrado com aquilo, mas não deixou de orar. E um dia, essa mulher orando em casa, ela ouviu o Senhor falar ao coração dela: perdoe, eu quero você por inteiro. E ela não entendeu aquilo direito. E ela, com aquela revelação, ela procurou o pastor no dia seguinte e falou: pastor, eu ouvi uma voz falando comigo: perdoe, eu te quero por inteiro. Será que é a voz do Espírito? Do Espírito Santo? Aí ele falou: certamente, é uma revelação. Aí ele falou: quem você tem que perdoar? Aí ela: poxa, eu tenho que perdoar meus sogros, eu tenho que perdoar meus cunhados, que eu moro com eles, mas eu os odeio. Olha só. Aí, interessante que ele fala assim: o que começou primeiro nessa cura dela não foi que ela amou primeiro, mas sim que ela liberou o perdão primeiro. Então, a oração também é um ato de verbalizar. Deus, ele cria o mundo que verbalizando, aconteça, haja e ouve. Então, a oração, quando ela também é verbalizada, e nem sempre dá para verbalizar, mas quando der para verbalizar, verbalize, fale, declare, porque você traz à existência aquele que sabe fazer bom uso das palavras, tem a vida e a morte. Meu Deus. Principalmente, a gente traz para a luz também, talvez, aquilo que está em oculto. E oculto. Coisa que a gente fica com medo, desculpa te cortar. Olha aí, ó. A gente fala assim: Meu Deus. Não vou falar porque o diabo vai ouvir. Irmãos, aquilo que a gente não falar, tá nas trevas, e o diabo não tá ouvindo. Ele tá agarrado nela. Agora, aquilo que a gente trouxe para a luz, já é da luz. Cara, o diabo estava ouvindo Deus declarar: haja luz, haja terra, haja isso. Exatamente. O que ele pôde fazer? Nada. Então, se está em Deus, cara, e Deus vai revelar, não tem o diabo conseguir travar isso. E só para fechar aqui o testemunho, aquela mulher declarou: olha, eu perdoo meus sogros, isso, começou a perdoar. O pastor Paulo botou a mão sobre ela, orou, na hora a mulher foi curada. A mulher não ficou tão feliz quanto... Ele relata que ela não ficou tão feliz quanto ele. Porque ele viu o poder do perdão. Na hora ele falou que se prostrou e começou a dizer: Senhor, eu perdoo meus diáconos, eu perdoo meu corpo de anciãos, eu perdoo isso, eu perdoo aquilo. E começou a declarar. Então, quer dizer, essa coisa que você falou do perdão, a oração te ajuda a perdoar. A oração te leva para esse lugar. Sem a vida de oração, nós não vamos conseguir ter uma consciência de quem nós somos em Deus. A gente vai continuar como uma velha criatura. Porque a vida de oração me leva para mais perto de Deus. E quanto mais perto da luz, mais eu consigo enxergar os erros que eu tenho. Mais eu consigo enxergar as imperfeições. É igual o desenho, né? A gente gosta de desenhar. Quanto mais luz no ambiente, mais claramente a gente pode ver: opa, tem um errinho aqui que eu preciso corrigir. Tem um defeito aqui que eu posso apagar aqui, refazer por aqui. E sem esse auxílio, sem a oração, não tem como. Sem a fala com Deus. E tem um pastor também que eu não lembro agora qual era o nome dele, mas para não falar o nome e não ser a pessoa e cometer esse equívoco, ele relata o seguinte: que ele chegava, orava, né? Orava bastante, horas e horas e horas de oração. E chamava até a esposa para orar também em casa. E ele falava: pronto, acabei, orei, tal, foi bênção. Aí a esposa continuava lá. Fechou a meta diária, né? Exatamente, parecido. Continuava lá e ele falava assim, a esposa levantou um dia e falou assim: ué, você já acabou de orar? Sim. Aí ele: sim, já acabei. E a esposa vira e fala assim: tá, mas e Deus não fala contigo não? Só você que fala? Caramba. Então, nós precisamos ter o nosso momento onde Deus precisa falar. É aquilo. Se você vai orar 3 horas, ora 1 hora e deixa Deus falar 2. Exato. Que diferença isso vai fazer? Se você não tem o costume de orar 3 horas, ora 5 minutos, ora 2 e deixa Deus falar 3. Ou então, dobra o teu joelho e fica ali: pai, fala comigo. Mas aí, a gente entra num ponto que é algo que pra mim, Deus me sacudiu na célula. Na célula eu já tinha essa convicção, mas o Igor, né, filho do presbítero Hilton, deu uma fala que eu falei: cara, isso me sacudiu. Ele falou o seguinte, que enquanto ele compartilhava, né, com a profissional que está acompanhando ele falou o seguinte: pô, não consigo ouvir Deus, eu não consigo e tal. E aí ele falou: Igor,
por que você não consegue ouvir Deus? Como é que você acha que Deus vai falar com você? Ele falou, não sei, eu oro, eu procuro, eu tento. Aí ela virou para ele e falou assim, Igor, Sim. não é que você não consegue ouvir Deus. É que na multidão do barulho, Deus está falando. Só que Deus está sussurrando. E tem tanto barulho te atrapalhando que você não está conseguindo ouvir o sussurro de Deus. Cara, como aquilo ali me sacudiu. E Deus, ele está sussurrando nos nossos ouvidos tudo na nossa vida. Uhum. Às vezes não, na grande maioria ele está falando assim, ó. Eu não quero que você entre nesse assunto, não. Sim. Ei, sério esse assunto, Sim. para de falar disso. E a gente não, mas isso, e aquilo outro, e aquilo. A gente tá ouvindo Deus falando, mas a gente, pô, é a voz da minha cabeça, deixa pra lá. Exato. Não é. E, É Deus falando. e você falando isso, né, Elias? Eu pensando aqui, e orar, Alex, sem cessar, nós estamos falando muito sobre isso. Por que muitas das vezes, aqui eu estou levantando para nós, você de casa fique atento. Por que são dúvidas, cara, que eu acho importante ser falado, que as pessoas têm dúvidas. Com certeza. Não podemos viver na dúvida, né, Elias? Exatamente. Mas faz parte você ter dúvidas. Porque viver na dúvida é falta de fé. Falamos sobre isso na live Exatamente. anterior, mas não é sobre isso. Porque às vezes, um grande aliado de você não ouvir quando você ora pedindo algo a Deus, é porque Deus está impondo a vontade dele e a vontade dele é contra a sua vontade. Eita. Então, é como se você tapasse seu ouvido para dizer, não é Deus que está falando comigo. Porque você quer algo, eu quero algo. Mas o que Deus está propondo É o meu jeito. é do meu jeito, é do jeito que eu quero. Pô, mas eu estou orando a Deus, não é para isso. E eu estou vendo Deus falar de outra forma. Não é Deus que está falando comigo. Aí nós colocamos, não é Deus que está falando comigo. E alguns, de repente, usam até, não, é o inimigo, usou a minha mente porque falou. Não, porque muitas das vezes a vontade sua não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. E eu seria covardia. Quando Jesus vai para a cruz, ele fala o quê? Se possível for, Passa de mim esse cálice. passa de mim esse cálice. Contudo, Contudo, seja feita, a tua vontade. porque a vontade era de Deus. Não era a vontade de Jesus que ia prevalecer. Porque não está escrito, mas eu conjecturo. Ou se der para mim, tem outra pessoa aí? Não, mas a Bíblia diz também que ele olhou e não viu ninguém. Então, é você mesmo, filho. Então, assim, às vezes nós temos que compreender a vontade de Deus, não as nossas vontades, como nós estamos orando. E pegando esse gancho de Jesus, quando isso acontece comigo, Uhum. em que eu não consigo alcançar aquilo que Deus está me propondo a fazer, Uhum. está me dizendo, ó, faça isso, Sim. eu costumo mudar o meu tipo de oração. Eu costumo orar dizendo, ok, Senhor, eu entendo. Então me ajuda a alcançar, porque eu não consigo alcançar. Não consigo E alcançar. eu vejo que essa é uma oração do Getsemane, que foi o que Jesus fez. Pai, Sim. então, né, Exato. se possível, passa de mim este cálice. Essa é a minha oração. Agora eu vou fazer a tua oração. Contudo, seja feita a tua vontade. E dói, às Dói. vezes. E Então, dói. E aí, o Hilton, essa coisa eu acho interessante, porque quando a gente ora e pede uma direção de Deus, às vezes a direção vem da forma mais absurda. Mais E absurdo. você fala assim, cara, mas... Pô, vamos pegar o exemplo de Pedro na questão da pesca maravilhosa. Uhum. Cara, quem melhor do que Pedro para conhecer Pesca. a pesca? E qual foi a orientação de Jesus? Pro outro lado. Joga a rede pro outro Joga lado. a rede pro outro Cara, lado. pra mim é absurdo. Talvez para Pedro, pô, peraí, Eu conheço a área. conheço a área. Eu sei onde dá peixe, onde Eu não dá manjo peixe. disso aqui. Tá ok, Senhor. Então, sobre a tua palavra, Uhum. eu Ó, lanço a rede. sobre a tua vontade. Isso Sobre a aí. tua vontade. Isso. Ou seja, eu não tô jogando a rede no mar. Eu tô jogando a rede sobre a tua vontade. Eu queria jogar pra lá, É. mas sobre a tua vontade. É como se a gente pudesse ver Pedro dizendo o seguinte: Senhor, eu estava fazendo aquilo sem fundamento nenhum, mas agora eu estou lançando sobre um fundamento. Sobre um Sobre um fundamento. Caralho, vai ser fundamento. forte demais. Exatamente. Bate aqui também. Ó, e só para pegar um gancho aqui, quando a gente fala de verbalizar a oração, essa coisa de verbalizar o poder disso, Simão Pedro. Simão, né, traduzido como Cana. Uhum.
aquilo que o vento bate e ele é moldado conforme o vento leva. Só que Jesus diz para ele, tu não serás mais Simão, mas serás Pedro, Sim. uma rocha. Sim, Algo sim. que não será dúbio, não Poxa, será não será isso levado aí. por um vento, alguma coisa, mas será algo firmado em mim. Cara, isso é bom demais porque a gente constrói esse momento aqui Uhum. em uma esfera muito mais abrangente do que eu imaginava. E eu gosto muito disso, porque quando eu orava, eu falava, Senhor, nos ajuda a ter sabedoria na live. Eu falei, Senhor, obrigado por nos surpreender. Então, pessoal, família, coloca aí. O que a oração tem uma... Qual é o poder que a oração já alcançou na sua vida, mas não no sentido de você pedir a Deus, mas Deus executar sobre a sua vida. Compartilha aí no chat. O que é a oração para você? O que é essa força que move, em alguns textos, né, move a mão de Deus, move a vontade de Deus? Só que a gente já vai entrar nisso aqui agora. Porque a oração que move a mão de Deus e a vontade de Deus não é a oração como a gente falou aqui. A oração onde eu condiciono Deus. Ou seja, Deus, eu estou orando aqui, então faz a minha vontade. Não é esse tipo de oração. Não é a mão de Deus, não vai se mover diante daquilo que eu quero. A oração vai mover, a mão de Deus vai se mover diante daquilo que Ele quer fazer. Diante da resposta que Ele já tem para algo que Ele quer executar. E a gente falar de vida, de oração como estilo de vida, é a gente entender que na nossa vida, existe algo que vai acontecer constantemente em oração. E o que vai acontecer constantemente? Guerras. Existe um momento que nós vamos orar porque estaremos em guerra espiritual. Exato. Existe um momento que nós vamos orar porque estaremos enfermos e vamos orar por cura. Existe um momento que nós iremos orar para que vidas sejam libertas. Existe um momento que nós vamos orar para que pessoas sejam transformadas. Isso. Existe um momento que nós iremos orar para que Deus manifeste o poder dele, não porque nós sejamos merecedores, mas para que ele seja exaltado. Por isso que oração não é só um ato onde eu tenho um compromisso importante, eu vou orar. Não é isso. Uhum. É um estilo de vida. É eu abrir os meus olhos e desligar o celular no despertador e falar assim, Senhor, agora sou eu e o Senhor. Obrigado por me deixar acordar. Exato. Até porque a própria Bíblia vai dizer no livro de Salmos que para os amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Exatamente. Então, muito bom. Nós acreditamos que Deus revela a sua vontade através de sonhos, porque isso é bíblico. Nós também acreditamos que Deus revela a sua vontade quando nós tiramos do nosso ouvido o tampão que fala assim, Senhor, fala daquele jeitinho personalizado para mim, me dá o sim que eu quero, Uhum. me dá o sim que eu tanto espero. Fala. E revela a sua vontade quando tudo parece estar dando errado para você. Porque não é só Meu Deus, quando isso é tá forte demais. tudo andando certo Sim. que Deus está no negócio. Exato. Quando está andando errado, Deus também está no negócio, porque todas as Nossa. coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Paulo teve um naufrágio, mas Deus ainda estava com Paulo. Então a gente acha que as coisas, Deus só está no negócio quando o negócio está dando bom. Jó sendo afetado nos 4 cantos da casa dele. Deus estava no negócio. Por mais que havia um pedido infernal, mas Deus estava no negócio. E só para abrir um parênteses aqui, eu quero deixar essa mensagem para você que está ouvindo, que é mãe, que está orando pelo seu filho. Verbalize sobre o seu filho. Verbalize aquilo que você como mãe quer ver Sim. sobre a vida do seu filho, já tem colocado diante do Senhor em oração. Chame à existência essas palavras. Ainda que o momento agora diga não para você. Sim. Não é o que o momento diz para você, mas é aquilo que os céus diz para você. E se você quer saber o que os céus diz para você, a oração vai te revelar. É verdade. Então, não pare, não cesse, continua trazendo pelo poder da palavra aquilo que Deus tem para a tua casa, para o teu casamento, para o teu trabalho. Comece a verbalizar e trazer isso à existência. A gente é muito mais fácil verbalizar as coisas ruins, Uhum. né, Exato. do que verbalizar as coisas boas. Mas Sim. a partir dessa live, quando você desligar, verbalize algo bom sobre a vida do seu filho, da sua filha, Sim. ainda que esteja totalmente ao Marido contrário. também.
marido. Mesmo ele dando um trabalho, né? Que às vezes eu dou um trabalho danado pra Thaís. E você falou, Alex, rapidamente, só para não esquecer, é muito mais fácil verbalizar as coisas ruins do que as coisas. Ó, é muito mais fácil você acreditar em algo que você está vendo Meu Deus. do que em algo que você não está vendo. Mais fácil ser pejorativo do que ser uma pessoa que vai abençoar. Exato. Eu acho tremendo o Gênesis 1. Uhum. Gênesis Boa. 1, para mim, é um dos textos Top. fantásticos. A terra era sem forma e vazia, Uhum. o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Trouxe o Não Espírito. existia Muito bom. nada. E Deus ele começa a verbalizar. Começa A verbalizar. oração, eu vejo Gênesis 1. Uhum. Não há nada. É Desde o tudo início, sem Alex. forma e Desde o vazio. início, a oração. E quando começa a verbalizar, algo começa a acontecer e a trazer à luz, né? E a gente fala assim, poxa, mas foi Deus. Ok, sim, concordo. Mas só que Provérbio vem falar sobre o uso da palavra. Aquele que bem a utiliza tem o poder da vida e da morte. Aham. Então, Alex, isso é tão profundo, porque quando a gente vai pro Gênesis, a gente vê Deus criando a luz, Uhum. mas no quarto dia criando o sol. Exato. Então a gente fica assim, o que é isso? É que tá detalhe. acontecendo? É tipo assim, a palavra de Deus ela é tão profunda que não há nenhum resquício de trevas que possam existir quando ele libera uma palavra. E se nós temos essa convicção, quem somos nós para dar uma palavra de maldição para alguém e não ter a consciência de que, cara, a minha palavra também pode matar alguém? Exato. É o que a própria Bíblia nos diz. Da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Exato. Ou jorrar água ruim ou água doce. Muito bom. cara, e é uma Muito arma bom. que não tem nada que possa parar ela. Você, É igual a flecha. Lançou, meu irmão, não dá para pegar de novo. você, digamos, uma nação lançou um míssil contra a outra, a outra Uhum. pode enviar um míssil combatendo. Exatamente. Né? Exato. O cara atirou no outro, o outro pode se resguardar em algum lugar. Mas Tem a o colete, palavra não. A palavra não. A palavra não. É implacável a oração. É implacável. É implacável. Cara, gostei, É implacável. implacável. E se encontrar lugar de habitação, ela vai entrar e vai fazer um estrago. Tem gente que fica com medo da maldição lançada, né? Uhum. Mas a maldição lançada, ela só cria, né, campo quando ela encontra solo firme. Isso aí. Se você recebeu uma palavra de maldição na sua infância e você Olha aí. deixou a terra Oração cura. preparada para receber essa palavra vai ter vida. Mas em Cristo Jesus, as nossas maldições são canceláveis. Em nome de Jesus. Porque ele Aleluia. rasgou, né? Verdade. Rasgou a sentença, a cédula. A cédula, A cédula. A né, cédula. que nos mantinha prisioneiros. Exato. Então, Cristo Jesus, ele pode cancelar os ditos de morte, de afronta, de você não vai conseguir, você não pode, você não. Todo não é peso capaz. hereditário também. Toda ignominia, tudo aquilo que era contra nós foi rasgado aí nessa célula. Exatamente. Porque o que Foi acontece? cravado na cruz. A gente nasce, Jesus ele já projetou o protótipo que ele quer. Eu quero isso, mas o que acontece? O pecado ele deformou isso. E a nossa Exato. vida hoje é o quê? Fazer com que a gente venha convergir, né? Voltar a ser O esse molde que o foi molde preparado. que foi Exatamente. preparado. Exato. E essa é a vontade de Deus para nós. Às vezes nós nos equivocamos, né? Quando a gente acha que a vontade de Deus para nossa vida é eu tenho que pregar muito. Esse é o chamado. Eu tenho que ser muito. Não. A vontade de Deus para nossa vida é que nós nos tornemos a imagem do seu filho. A imagem. Para que todo. A própria Bíblia diz que a criação geme com dores de parto, Exato. aguardando a manifestação A dos filhos de Deus. manifestação dos filhos de Eita. Deus. Não. É isso mesmo. Por quê? É isso mesmo. Porque enquanto aqueles que dizem que são crentes não tiverem a consciência de que foram chamados Exato. e resgatados do império das trevas para a Exato. luz, Pra luz. para que eles se tornem filhos de Deus, a imagem de Cristo, a gente ainda vai continuar tendo que usar de não é artifícios, mas usar de sabedoria para atrair essas pessoas e falar: você é filho de Deus, o seu propósito é se tornar a imagem de Cristo. Caraca, Elias, e eu ainda digo mais. A oração te gera identidade. Eita! Já é identidade. E identidade, a palavra Tá ficando identidade bom, hein? é ir de igual. Exatamente. Cara, Tá ficando Porque, bom. porque tá ficando bom. Porque o que acontece é como a criança, né, que sofre um dano na escola e fala assim, eu vou falar com meu pai. Mas por que ela vai falar com o pai? Sim. Porque ela entende que o pai dela é forte. Exato. A confiança está instalada, né? A confiança está instalada. você- E Exato. a criança, oração no caso, cria o pai. isso, Essa confiança. confiança. e é algo porque- muito mais
profundo, né? Exatamente. Como é que eu vou criar uma identidade com quem eu não confio? Exatamente. E quando a criança nasce, eu tive a oportunidade de ter esse privilégio de ver a minha filha nascendo, vindo à luz ao mundo. Uhum. E quando eu falei com ela, filha, ela olhou diretamente pra mim. Cara, eu já tava, né, derramado ali, já tava... As minhas barreiras já estavam todas lançadas por terra, eu tava todo desarmado. Mas eu tive... nós escolhemos o nome dela, com o significado dela. Uhum. Nós falamos assim, vamos procurar um significado que seja um Sim. significado Isso é forte bom. pro nome dela. Isso é importante. Só que a gente colocou nela também o quê? O nosso nome, Uhum. a nossa representação. Exato. Na identidade dela tem o nosso sobrenome, ou seja, ela faz sobrenome. parte de nós. Uhum. Ela não só fisicamente, né? Não é que ela tem só o nosso DNA. Sim. Ela também carrega o nosso nome, cara. Uhum. Então, como você falou, né, Alex, que essa questão de identidade, os filhos de Deus não carregam só, em João capítulo 1 diz que todos aqueles que o reconheceram, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Exato. Então nós nascemos de novo, nova criatura, mas nós também carregamos a identidade até no nome, cara. Não. Deus tem preparado para nós, após a nossa morte nas bodas, um novo nome. Não, cara. não. E por isso, Isso é bom demais. por isso, Alex e Elias, eu sempre levanto essas questões, ouvindo vocês falar, é muito bom, você de casa aí, eu acredito que está sendo alcançado por tudo isso que está sendo falado aqui entre nós. Mas eu não sei orar. Poxa. Isso é uma... Eu Cara, faço isso. fantástico. São coisas assim, porque tem pessoas, e eu lhe dou... Até o discípulo também não sabia. Exatamente, eu não sei orar, mas Deus não está em busca de uma oração preparada. Eita. Uma oração combinada, aonde você está ali preparando como se fosse um esboço, né, para você pregar. E, na verdade, a Bíblia só tem um modelo de oração, que é Mateus 6. Exato, olha aí, já está chegando lá, vocês estão entendendo, o Pai Nosso. É um único, Lembra que disso? é ali um modelo, o único, o resto... Capítulo 6 de Mateus é a forma que Jesus nos ensina a orar, que o Alex está falando. Então Deus não está preocupado se eu não sei lançar as palavras bonitas, mas para quem lança também não tem problema nenhum, tá? Para você de casa, você que vai nos assistir aí, estamos aqui nessa noite aqui, eu creio que vai alcançar o teu coração, como está alcançando os nossos profundamente, mas a oração não é algo combinado, é aonde você tem esse acesso, você pode ir até ele e do seu jeito orar, pedir, que ele vai te ouvir, porque não é para você, vamos dizer assim, a oração que nós fazemos ali no nosso quarto não é para abalar. Arrebentei a boca do balão no domingo lá na igreja. Não, nem isso que Deus quer. Porque o pastor pediu para me orar, eu orei de um jeito. Não, né? Talvez não esteja nem subindo. É verdade. Não esteja passando Chegou do teto. Então a oração quando foi falado aqui, é quando você vai lá no seu quarto cultivar esse hábito que Jesus nos ensinou. É isso. Não, eu quero deixar para você de casa, para nós aqui, eu acredito, não fique com esse medo de dizer que eu não sei orar, ore, peça a Deus do seu jeito, que eu creio que no teu quarto ele vai estar te ouvindo, ele vai estar te vendo e te ouvindo. Eu imagino uma criança que chega para o pai, ela não chega com palavras rebuscadas. Exatamente. Eu quero a questão isso. da criança tá gostosa, hein? Pô, Pai, eu quero isso, eu preciso disso. Acabou, ela vai pedir do jeito Exatamente. dela, simples. E cabe ao pai discernir se é o momento ou não. E quem faz esse papel de discernir? É o Espírito Santo. Nós não sabemos Cara, o quê? Vai, Vamos Elias. pedir, vai. Então, dentro disso, a gente está preocupado com o que é exterior, com o que sai. Uhum. Mas Deus está preocupado com o que é interior. Exatamente. Porque quando a conexão em oração do vem, coração. ela não vem aqui e passa para cá, ela vem aqui. Entendeu? Ela Por isso que primeiro ele diz, visita o o que coração. contamina o homem não é aquilo que entra, é mas aquilo que ele sai. Meu Pô. Deus do céu, os fariseus ficavam doidos. O quê? A unção de Davi, a primeira unção de Davi, Deus deixa muito claro para Samuel, eu não olho como o homem vê, eu olho o coração. Que isso? Não, é passamos Eu por isso já, Eu não Leandro. tô vendo o que Gessé tá vendo, o que você tá vendo. Eu tô Exato. vendo o que O tá som do aconteceu lá coração. no pasto, nas madrugadas que ele ficou protegendo a ovelha. Uhum. E nas vezes que ele ficou tocando para mim Muito e me bom. chamando. Isso é muito forte, cara. Entendeu? Isso é muito forte. E o legal disso, cara, é o seguinte, é que o presbítero, ele abordou
um ponto que a gente, até eu quero desconstruir talvez algo que às vezes a religiosidade cria, em que só quem é cristão pode orar. Não, de maneira nenhuma. Que Não. isso? Viu? Esses pontos que eu gosto. Todos podem orar. A oração, ela é o meio, o veículo de acesso à presença de Deus, uma vez que Jesus rasgou o véu. Relacionamento. É o relacionamento. E eu te encorajo, você que está nos assistindo essa live, você que nunca visitou uma igreja evangélica, já também te convidando, Família Redenção, Avenida Hernani Cardoso 395, culto domingo 10h30, CTM, Cascadura. 9 horas da manhã, às 10h15, Cascadura. Vem, faz uma visita pra gente. Oração é para todos. Porque nós não temos como conhecer o Deus em qual nós acreditamos se nós não temos um relacionamento com Ele. Temos relatos de pessoas que se converteram, não conheciam o evangelho e fizeram orações simples. Deus, se tu existe, então se revela para mim. E uma coisa interessante é que a oração, ela é um princípio de fé. Ela é uma das armas primordiais da nossa fé. E eu vou dizer para você o seguinte, a nossa vida de oração, ela dita o ritmo da nossa caminhada com Cristo. Se nós não temos uma vida de oração com uma... Eu tô falando rápido, né? Porque já sinalizou aqui o contra que só temos 10 minutos, mas eu vou ser rápido. A nossa vida de oração, se nós não formos diligentes, se nós não conservarmos essa vida de oração, cultivarmos essa vida, a nossa vida de leitura bíblica diária, ela não vai existir. Exato. Se existir, vai ser rasa demais. A nossa Exato. confiança. A nossa confiança vai ser rasa. A nossa fé vai ser uma fé frágil. O nosso momento de jejum vai ser aquele momento de jejum em que eu faço jejum de segundos. Você não vai gozar das bênçãos. Não vai meu Deus, não vai gozar das bênçãos. Estar num ambiente de igreja. Quando eu digo ambiente de igreja, eu digo um ambiente de relacionamento, de troca. Porque para mim, eu já amadureci ao ponto de entender que eu não venho domingo só para cultuar. Muito pelo contrário, o culto começa na minha casa. E quando eu chego aqui, eu só venho só entregar. Eu venho me juntar com os meus irmãos e falar assim, vamos entregar aquilo que nós preparamos como sacrifício vivo. Você chega aqui para transbordar. Exatamente. Você já vem cheio. Eu já venho construindo transborda. aqui, ó. E como que isso eu tenho consciência disso? É na oração. É quando eu olho para minha vida de oração no seguinte aspecto, na seguinte esfera. É o momento em que eu tiro com Deus para falar com Deus. Pai, tô muito ruim, preciso melhorar em muita coisa. Eu tô esquisito com a Thaline, que é minha esposa. E por falar nisso, coraçãozinho, né? Eu tô muito ruim. E eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar como pai, preciso melhorar como servo, como sacerdote, como líder. Preciso melhorar em tudo isso. E eu não consigo ter essa convicção sem estar ligado numa vida de oração sem cessar. Sim, sim. Eu vou pensar nos meus planos, eu vou fazer os meus Sem planos cessar. e aí eu vou falar o seguinte, uma fala que o pastor João nos deu ontem. Sem cessar. Ah, eu sou novo demais, vou fazer faculdade. Ah, conquistei meu trabalho, agora tenho que me dedicar no trabalho porque eu tenho almejado um cargo mais sério. Ah, conquistei o cargo mais sério, peraí, eu tenho que cuidar da Elisa. Ah, agora que eu cuido da Elisa, peraí, Elisa vai casar, eu tenho que pensar no casamento dela. Ah, ela se casou agora, eu tô velho demais, tô cansado demais, tô com a minha saúde debilitada, tenho que cuidar da minha saúde. E... Sabe o que eu uso para isso? Para tudo isso, você tem as coisas da vida, tem as coisas de Deus. Sim, Você tem que ter o equilíbrio. perfeito. É como nós falamos da igreja de duas asas. Você precisa ter o equilíbrio. Você precisa ver a sua vida profissional? Precisa. Você precisa ver a sua vida espiritual? Sim. Você precisa, porque uma Completa a outra. completa a E o outra. mais lindo é quando É o a gente, equilíbrio. ó, o mais lindo é quando Quando acontece junta. isso aqui, ó. Aí, E aí, relaxa. para não ficar nas nossas palavras, Filipenses capítulo 4, versículo 6, é aquilo que a gente Sim. conversou aqui, né? Sim, Não se preocupem com nada. exato. Meu Deus. Muito Mas forte. em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Agradecido. Aí eu quero pegar um gancho, que até porque eu separei aqui Agradecido. também isso. É. Que a gente, antes de começar, a gente estava falando Sim. que oração também é um lugar de refúgio. Meu Deus. Meu Deus, é verdade. E você pegou bem Filipenses 4:6 e eu ainda acrescento o 7, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará Meu Deus, vou até o coração me esconder aqui. e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu vou para esse lugar de oração, de entrega, ele me põe num lugar de refúgio e segurança. É um lugar onde eu posso descansar, onde eu posso
ter as ansiedades, as preocupações, as situações, mas eu começo a ter uma outra ótica, começo a ter um outro posicionamento. Então, a oração também te leva a esse lugar de refúgio e segurança, não pelo que você pode fazer, mas pelo que você já entregou e entende que ele é poderoso e fiel para fazer. É verdade. Eita, isso é muito forte. E pessoal, para também a gente complementar aqui, eu queria te dizer, quais foram as maiores bênçãos assim que você já alcançou através do momento de oração? Você já foi alcançado por cura enquanto orava? Alguém da sua família? Alguém conhecido seu? Talvez você já alcançou aquela porta de emprego através da oração. Talvez você já... a oração já te deu a palavra certa para você compartilhar para alguém. E esse alguém foi alcançado por Deus e hoje esse alguém está firme na presença. Compartilha aqui no chat. Live boa, não que as outras não foram boas, mas live gostosa é quando a gente compartilha. Coloca aí, coloca o seu amém. E aí, como é que tá a sua vida de oração? Eu sou muito intencional. Sim. Eu quero saber como é que tá a sua vida de oração. Como é que tá o seu momento de secreto? Você tem cultivado esse momento? Não deixa que as distrações roubem. Nós falamos há um devocional atrás, a criptonita. Não deixa que a criptonita roube você do seu tempo de oração. Não deixa que, como foi no devocional passado, você é um atleta de Cristo. E como é que tem sido o seu preparo? Como é que tem sido o seu momento de estar se preparando para que o seu momento de oração seja um momento onde você não só vai falar, mas ouvir e entender que Deus ele tem um direcionamento para sua vida? Eu coloquei aqui... Quer falar, Alex? Não. Eu coloquei aqui rapidinho 10 motivos para orar. E eu vou estar lendo aqui. A oração nos ajuda a ter um relacionamento com Deus. Ajuda a entender a natureza de Deus. Nos ajuda a dar respostas. A oração nos ajuda a encontrar direção. A oração nos ajuda a nos dar força para vencer as tentações. Nos ajuda a alinhar com a vontade de Deus. A oração nos ajuda a aceitar a vontade de Deus. A oração pode realizar milagres. A oração convida o Espírito Santo para estar em nossa vida. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, esteja com a família Redenção. A oração nos ajuda a ser igual àquele que é perfeito e que tem o nome que está acima de todo nome. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu queria colocar aí para você, quais motivos, além desses 10, você tem para estar orando, para estar agradecendo, sendo grato, para ter um estilo de vida de oração. Compartilha aí, coloca aí quais motivos, além desses 10, você tem para estar orando. E estamos entrando nas nossas considerações finais. Poxa, o assunto estava rendendo bom demais. Se a gente deixar aqui, a gente vai uma live de 7 horas, igual a gente rendeu bem. Tô com 2 teólogos aqui. Mas eu queria pedir aqui aos meus irmãos... 2 teólogos e um semideus. Esse daí corta, hein? Alex, compartilha aí com a gente as considerações finais com relação à nossa vida de oração. Eu quero convidar você que ouviu essa live, chegou até aqui, até esse momento, e não tem tido uma vida de oração, ou então se sente incapaz de orar, impotente para orar. Eu queria que você fizesse uma oração simples. Se você se sente em pecado e acha que não pode se chegar junto ao trono da graça, meu Deus, na verdade a gente se achega justamente porque a gente é pecador e a gente precisa disso. Então que você possa reservar agora, depois dessa live, um momento para orar e ser sincero diante de Deus e colocar isso diante de Deus. E não com palavras rebuscadas, como a gente bem colocou aqui, e não por várias horas, mas da sua maneira. Porque a sua maneira o Espírito entende, o Espírito interpreta isso e leva ao Pai. E o Pai, ele não analisa somente as palavras, ele analisa o teu coração, o que provém do teu coração, não as palavras que vieram somente da tua boca, né? É verdade. Então, que você, ao término dessa live, você possa fazer valer isso tudo que você aprendeu aqui sobre oração e faça, mesmo você estando ainda em pecado, com dificuldade de vencer algumas coisas, peça a Deus que Ele te dará força para vencer e você ser realmente aquilo que Ele desenhou para que você seja. Aleluia, eu creio. Aleluia. Meu presbítero.
Então, meus irmãos, para você que está em casa, eu quero deixar a seguinte fala. Pratique a oração. Converse com Deus ao longo do dia, de cada dia que você tem o fôlego, o levantar, o deitar, que você possa praticar, conversar, manter esse relacionamento a qual as distrações do mundo tenta a cada minuto, segundo, tentar nos tirar isso. E eu quero dizer para você que já está praticando, eu creio que você ouviu Deus te responder através da live. Viu como é que é importante orar? Porque eu creio que você que está nos assistindo, está ouvindo tudo que Deus está propondo aqui, eu creio que você já obteve a sua resposta, como eu obtive a minha aqui em vários momentos. E eu quero dizer para você que nós tivemos um ponto aqui também, isso para mim em primeiro lugar, onde nós falamos que aonde a oração afeta, né, a nossa vida. Eu levantei um ponto aqui do perdão. Eu queria ler um texto juntamente com vocês, que diz assim, Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então pratique a oração. Pratique a oração, que eu tenho certeza que Deus não deixa nenhum dos seus sem resposta. Amém. Aleluia, eu creio. E eu queria te encorajar nesse momento, a colocar aqui no chat o seu pedido de oração nesse momento. Coloca aí. Aquele pedido de oração que você fala assim, Senhor, é isso aqui que tem acontecido, é isso aqui que eu preciso, é nessa área que eu preciso que o Senhor entre com uma intervenção, porque eu já fiz de tudo e não vejo outra solução. Senhor, me ajuda com esse motivo. Se você não quiser especificar o motivo, só coloca, Senhor, preciso de oração, me ajuda, mas deixa aqui no chat, coloca seu momento de oração, convida mais pessoas, pergunta para as pessoas que estão aí assistindo com você, você tem um pedido de oração? Coloca aqui no chat, porque eu creio que a oração não é só uma palavra. Oração é aquilo que realmente Deus escuta e Ele toma a consciência de que Ele precisa entrar com providência. Ao fazer a leitura que nós estamos fazendo na nossa Bíblia, né, anual, a Bíblia todo o ano todo, não houve um momento onde o povo clamou e Deus ficou sem responder. Quando o povo clamava por socorro, Deus ia lá e o libertava do Egito, libertou da mão daqueles que os oprimiam. Então, coloca a sua oração aí, que eu tenho certeza absoluta de que Deus está com os seus ouvidos atentos para nos responder. Amém? Eu quero estar orando com você para estar finalizando. É uma pena a nossa live ter que acabar, mas eu quero te encorajar, como o presbítero compartilhou, o Alex também. Cultive o seu momento com Deus. Faz o seu momento com Deus como... Aí, a gente volta... Tá vendo? A live boa dessa não dá para acabar, cara. Faça do seu momento de oração como jardim, aonde Deus vinha na viração do dia. 2. Vai ter a parte 2. Gostei. Vai ter a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Deixa eles com desejo de meta de like, Jonathan. Quantos likes aí pra gente fazer a parte 2? Isso aí. 100 likes a gente faz a parte 2. Isso, Elias. Dá pra gente bater 100 likes? Tamo junto. Então tamo junto. A gente faz a parte juntos. 2. Beleza? Beleza. 100 likes a gente como faz. jardim, tu serás como jardim regado, Regado. onde as águas jamais faltam. Deixa pra parte 2. Calma aí, deixa pra parte 2. Parte 2. Então, família, cultiva esse momento. Tenha um momento de intimidade com Deus, entendendo que Ele está ouvindo e Ele quer falar com você. E não deixe que as distrações te roubem desse momento. Amém? Que você possa ser abençoado através dessa live, que o Espírito Santo ele possa falar muito mais do que a gente colocou aqui como um propósito de estar te alcançando. Eu queria pedir aqui o nosso presbítero para estar orando, para a gente encerrar. Oremos então. Senhor amado Deus e eterno Pai, gratos estamos na noite desse dia, Senhor, por todos os feitos. Por tudo aquilo, Pai, que Tu tem proporcionado no nosso meio, Pai, porque mediante a todas as dificuldades, mediante a todos os nãos, Pai, ao invés dos sims, nós temos visto a Tua mão, Senhor, sobre nossas vidas. Nós temos visto o Teu poder, Pai.
se manifestar Sim, sobre Deus. nós, Senhor. É Por verdade. isso, ó Pai, somos gratos, Senhor. Por isso queremos te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor. Te agradecer, Pai, pelo falar, te agradecer pelo deitar, te agradecer por esse momento, Senhor. Eu creio que alguém está sendo restaurado, Senhor. Eu creio que nesse momento te Eu agradeço creio, porque Senhor. a tua palavra alcançou, Senhor. Sim, Está Pai. alcançando os corações nesse momento, Pai. Por isso sou grato a Ti, porque entendemos, ó Pai, que Tu vives, Senhor. Que Tu reinas sobre nós, Senhor. Que a Tua palavra é viva, Senhor. Ela é eficaz. Ela é como uma espada penetrante de 2 gumes, Senhor, que penetra, Senhor, no coração e ela vai entre juntas e medulas aonde o homem não pode alcançar, Senhor. Por isso, nesse momento, somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles corações duvidosos, corações, ó Pai, ansiosos nesse momento, corações que estão, ó Pai, incrédulos, Senhor, que Meu Deus. entende que Deus está longe, Senhor, aquele que saiu do Visita, primeiro Senhor, amor, agora, em nome Pai, de não Jesus. consegue mais voltar, Senhor. Meu Deus. Tu és o Deus que pode Eu resgatar, creio, Senhor. Senhor. Tu ergue o homem do monturo, Senhor. Tu, Pai, Tu coloca água sobre o sedento, Tu coloca rios sobre a terra seca, creio, Senhor. Então não há nada impossível para Ti, Senhor. Meu Deus. Que nós te agradecemos mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Família, eu quero deixar um texto para você antes de encerrar. Romanos 12:12. Diz o seguinte, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. A nossa esperança, ela não é uma palavra, ela é uma pessoa. É a pessoa de Aleluia. Jesus Cristo. Aleluia. Que nós possamos, ainda que passando dificuldades, lutas, possamos colocar todas as nossas petições em Deus. Eu creio que Ele vai nos abençoar, cuidar de nós como tem cuidado e não deixará faltar nada. Família, um forte abraço, um grande beijo para vocês, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus e a gente se vê na parte 2. Fiquem na paz. Amém.